Glória a Deus, amém? Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aos irmãos que aqui se encontram, aos que vão nos assistir pela rede social do Facebook. Glória a Deus. Estamos aqui, meus irmãos, para aprender mais uma lição. E a lição de hoje é a lição de número 6, que tem por tema, meus irmãos, uma igreja não conivente com a mentira. Aí você pode perguntar, será que existe então igreja conivente com a mentira? O que vocês acham, irmãos? Existe. Existem várias igrejas nos últimos tempos que têm sido coniventes com a mentira. Tá? E eu louvo a Deus pelo pastor, por ele ter colocado esta aula, o pastor José Gonçalves, que vai servir de grandes lições para nós, grandes aprendizados para nós, que vai servir, meus amados irmãos, para nós tirarmos grandes lições, do que vai ser tratado nesta aula. Eu quero tratar esta aula, meus amados irmãos, com muito cuidado, até mesmo porque dentro de todas as igrejas, existem pessoas que estão passando pelo processo da transformação. Nem todos ainda estão 100% transformados. Inclusive, nós vamos falar hoje de um casal que conhecia a doutrina dos apóstolos, conhecia a doutrina dos discípulos, que era Safira e Ananias. Mesmo assim, nós não podemos afirmar que eles eram pessoas que estavam dentro da igreja desviada. Nós não podemos afirmar isso. Ou nós também não podemos afirmar que eles nunca tiveram transformação. Por isso que eles pecaram. Nós não podemos também afirmar, irmãos, que talvez eles estavam dentro da igreja, mas só os pés dentro da igreja, porque a cabeça às vezes estava fora. Nós não podemos afirmar de forma alguma, dessa maneira. Assim como nós também não podemos afirmar, trazendo para uma aplicação pessoal nos nossos dias de hoje, que todas as pessoas que estão aqui dentro da nossa igreja ou dentro de outras igrejas, elas já têm 100% de transformação no Evangelho. Nós todos estamos passando pelo processo. Nós estamos passando pelo processo. Agora, eu te pergunto, pode acontecer de um dia nós mentirmos? Sim. Pode. Pode sim, mas nós somos falhos. Nós somos humanos, somos propensos, ao erro, A humanidade tem essa queda pelo lado do erro, pelo lado do pecado, Nós somos formados em pecado. Porém, meus amados irmãos, quem um dia entre nós mentir, perde a salvação? Será que perde a salvação aquele que mente? Não que eu estou fazendo, irmãos, apologia à mentira, de forma alguma. Não apoio a questão da mentira. Nem Deus apoia. Porém, numa questão de um erro, se a pessoa mentir e ela se arrepender, por que ela não pode ganhar novamente a salvação? Porque tem perigo, a mentira, com isso você se adaptar a ela. Isso, a sua vida. Eu conheci uma pessoa, ele já não está mais no nosso meio aqui na nossa igreja, há muitos anos atrás, ele fez parte dessa igreja, e ele mentia tanto que ele mesmo acreditava na mentira dele, irmãos. Ele acreditava na própria mentira. Ele mentia tanto que ele mesmo acreditava na própria mentira. Então, nós vamos ver, meus amados irmãos, que existe esse tipo de pessoa. Aquele que sabe que está errando, que está mentindo, mas continua progressivamente mentindo. Aí, irmãos, isso aí se torna um perigo. Isso aí se torna algo, irmãos, que pode trazer a perca da sua salvação. Quando a pessoa não tem arrependimento no seu coração. Então, nós como igreja, nós não podemos ser conivente com o erro da mentira. Nós não podemos ser conivente, aceitar a mentira. Mas olha só, irmãos, como é interessante o que eu quero tratar um pouco também nesta noite. E isso acontece muito no nosso meio, tá? Não estou falando somente aqui, não estou falando na igreja, estou falando no geral,
está no nosso meio, tanto das igrejas, tanto como na nossa casa, tanto como no nosso emprego, no nosso trabalho, tanto quanto no meio das nossas amizades. Olha só, como isso é muito perigoso, e nós vamos tratar um pouco sobre esse assunto. Você viu fulano? O que aconteceu com fulano? Olha, fiquei sabendo que fulano, ele caiu no pecado. Fulano caiu no pecado. Aí Beltrana escutou, né? Todo o argumento da ciclana ali. Aí ela vai para outra amiga. Vocês sabem que todo mundo tem um melhor amigo, né, irmãos? Todo mundo tem um melhor amigo. Aí vai lá no amigo, olha, a Beltrana lá falou que o ciclano lá caiu no pecado e assim tá. Olha só, aí eu te pergunto, isso pode ser uma fonte, meus amados irmãos, grandiosa de proliferação de mentira. Porque as pessoas não procuram saber a veracidade do que aconteceu dos fatos. Porém, mesmo que isso fosse verdade, não compete a nós ficarmos falando do nosso irmão. Irmãos, no livro de Provérbios, no capítulo 6, se não me falha a memória, a Bíblia fala que tem 6 coisas que Deus, Ele abomina. Abomina isso? E a 7ª, o que Ele faz? Deixa eu ver aqui se eu achar aqui. Me vem na mente agora. 6 coisas aborrece o Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina. E qual é a 7ª? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Aquele que fica, meus amados irmãos, causando problema no meio de irmãos. Aquele que tem prazer de ligar para o fulano A, para o fulano B, para poder falar do irmão. Irmãos, isso é um pecado terrível. Deus, Ele fala que Ele abomina. E às vezes a pessoa está falando aquilo que não é verdade. Nós temos o costume, né? Eu me coloco nesse meio, tá, irmãos? Eu não estou falando que assim, só os irmãos, não. Eu me coloco nesse meio. Nós temos o costume, às vezes, de escutar certos assuntos e passar adiante, sem mesmo procurar se aquilo ali é verdade. E isso é um perigo. Aí eu quero ler para você, uma pequena reflexão do filósofo Sócrates. Foi um grande filósofo. E ele deixou algo escrito, meus amados irmãos, para a nossa reflexão, pelo qual eu quero fazer uma leitura para você. Você conhece a reflexão das 3 peneiras? Não. Conhece, não? Vocês não conhecem? Então vocês vão aprender hoje. 3 peneiras. As 3 peneiras. Preste bem atenção no que eu vou ler. Um homem procurou ao sábio Sócrates e disse-lhe: preciso contar-lhe algo sobre alguém. Você não imagina o que me contaram a respeito de... Ele nem terminou. Nem chegou a terminar a frase quando Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: espere um pouco. O que você vai me contar já passou pelo crivo das 3 peneiras? Então o que estava contando fala: peneiras? Que peneiras? Aí Sócrates ele fala: a primeira peneira é a peneira da verdade. Você tem certeza de que o que vai me contar é verdade? Aí ele responde: não. Como posso saber se é verdade? O que sei foi o que me contaram. Então Sócrates diz: então as suas palavras já vazaram a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira, que é a peneira da bondade. O que você vai me contar, gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Claro que não, absolutamente não. Então também as suas palavras vazaram a segunda peneira. Vamos agora para a terceira peneira, a peneira da necessidade. Você acha mesmo necessário contar-me este fato, ou mesmo passá-lo adiante para outras pessoas? Vai resolver alguma coisa? Vai ajudar alguém? Vai melhorar alguma coisa? Não. Passando pelas 3 peneiras, compreendi que nada me resta do que iria contar.
E o sábio, sorrindo, concluiu: se passar pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu, quanto você e os outros iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e criar a discórdia entre irmãos. Da próxima vez que ouvir algo, antes de ceder ao impulso de passá-lo adiante, passe primeiro pelas 3 peneiras. Olha a importância de nós avaliarmos. Então, o filósofo Sócrates, ele traz essa reflexão para nós, e eu achei interessante. Eu falei, não, vou levar para a igreja para a gente, vou até colar ali no quadro, para a gente mesmo olhar e fazer uma avaliação. Se nós realmente vale a pena passar adiante aquilo que contam para nós. Porque nem tudo que contam para nós, irmãos, ele é verdade. Tá? Ainda que seja verdade, não nos dá o direito de ficar falando das pessoas. É que nem ele falou. Será que o que você vai falar, você gostaria que falasse de você? Então nós temos que nos colocar no lugar daquela pessoa. Porque muitas das vezes, até mesmo, irmãos, inocentemente, nós acabamos denegrindo a imagem das pessoas, inocentemente, e não avaliamos, às vezes, o estrago que vai fazer quando nós fazemos determinados comentários. Tá? Então nós temos que tomar cuidado. Aí você pode falar, mas o que tem a ver isso com a aula da mentira? Porque muitas das vezes você não pode ser uma verdade. Porque as pessoas às vezes falam, irmãos, às vezes uma pessoa que tem raiva da outra, cria um assunto que não é verdade, e é como um rastilho de pólvora. Olha só como os dias têm sido, irmãos, como é que eu posso falar? Tem sido diferente da antiguidade. Antigamente, nós não precisávamos provar que o assunto que nós estamos falando, nós vamos lá falar que aquilo ali é uma verdade. Hoje, nós temos que provar que o que nós estamos falando é verdade. As pessoas contam mentira, e a mentira vai como um rastilho de pólvora, e as pessoas aceitam a mentira. Quando você fala uma verdade, as pessoas falam, não, então me prova que isso é verdade. Não é assim? A maioria das vezes é assim que funciona. Como os valores estão invertidos. Como estão invertidos nos últimos tempos. Mas tudo isso, irmãos, faz parte do que a Bíblia diz para nós, que nos finais dos tempos, dias trabalhosos viriam. Homens amantes de si mesmos surgiriam. Então, o que está acontecendo no dia de hoje? E um dos maiores motivadores à mentira é o próprio diabo. Ele é a única coisa que o diabo ele é pai da mentira, conforme João 8,44. É a única coisa que o diabo ele conseguiu ser pai da mentira. Mais nada. E o diabo, meus amados irmãos, ele acaba motivando as pessoas a caírem na mentira. É bem verdade que o diabo ele não tem poder para fazer nós mentirmos. Ele não faz assim, eu vou entrar no marido dele e vou fazer ele mentir. Eu vou ali fazer o marido mentir. Não, eu minto porque eu quero. É uma escolha minha. É uma opção minha. É uma decisão minha. Toda pessoa que mente, ela mente por suas próprias decisões. Ela não mente porque o diabo entrou nela e fez ela mentir. Não é verdade isso. A pessoa mente porque ela tomou a decisão de mentir. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Nós temos que tomar muito cuidado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá para o texto áureo. Eu dei essa pequena introdução porque essa introdução está falando de toda a aula. O texto áureo diz assim para nós. Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse partes do preço da herdade? Verdade prática, como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Amém. Olha só, o texto aqui deixa bem claro que Pedro, quando ele indaga Ananias, ele fala, por que, por que encheu Satanás, de mentira o teu coração? O próprio Satanás, ele motivou, mas a decisão de mentir foi de Ananias. O pior de tudo, irmãos, o pior de tudo
a esposa foi conivente com a mentira. Olha só que perigo. Quando dentro de um lar, tanto o esposo é conivente com a esposa, quanto a esposa é conivente com o esposo. Por isso que lá em casa, irmãos, não tem meio termo. Ou nós somos verdadeiros, ou nós não somos. Não tem meio termo lá em casa. É uma mentira santa. É uma mentira do bem. Né? Já aconteceu da minha esposa, né? Às vezes ela não está bem. Ela não está bem, às vezes. E de repente, assim, ela não quer naquele momento receber nenhuma ligação. E às vezes alguém liga. Né? Alguém liga. Eu falo para ela, se eu atender, eu não vou falar que você não está. Eu falo que você está aqui, está aqui ela. Fale com ela. Ou então eu digo, ela não está bem para atender agora. Irmão, irmã, ela não está bem para atender agora. E você já viu aqueles pais que quando alguém liga, hoje nem tanto, porque hoje é um aparelho celular, aparece o nome. Mas quando via aqueles telefones de residência, que alguém ligava, você atende sem querer. Você não sabe quem está ligando, né? Você atende e fala, ô fulano, teu pai está aí? Aí o pai está ali. Não, já aconteceu isso? Eu já fiz isso, irmãos. Eu estou falando do que eu sei. Porque eu já fiz. Né? Hoje, graças a Deus, o Senhor me libertou dessas mentiras. Graças a Deus. Hoje eu não preciso mentir. Hoje eu não preciso. Hoje eu atendo os telefones. Não tenho dificuldade. Né? Mas, às vezes ainda existem pessoas que fazem os próprios filhos a mentir. Não, diga fulano que se alguém me liga, se for fulano, diga que eu não estou. Irmãos, então nem atenda. Nem atenda o telefone, porque eu não pecar. É melhor você não atender e deixar passar do que você atender e ter que mentir. Né, irmãos? Então nós temos que tomar muito cuidado em nome de Jesus. E essa semente que está enchendo o nosso coração para mentir, quem está enchendo o nosso coração para fazer a mentir é o próprio Satanás, é o próprio diabo. Tá? Então, eu não me canso de falar, eu sempre falei aqui para os irmãos, isso é até bom para uma questão de educação de filhos, para quem tem filhos pequenos. Os meus filhos, eu nunca os castiguei no sentido de que, por castigo, agora você vai ter que ler a Bíblia. Não, ele nunca vai ter prazer de ler a Bíblia porque você está castigando ele dessa forma. Tá? Mas eu sempre motivei os meus filhos, para vocês saírem do castigo. Se você quiser sair do castigo, me cita os 66 livros. E eles ali estudavam com prazer. Fala, pai, eu decorei os 66 livros. Então cita, na ordem. Citava na ordem. Está fora do castigo. Passei. A Bíblia te salvou, tá vendo? Tá vendo como a palavra de Deus te salva? Só que nós erramos quando nós, por causa de castigo, agora você vai ter que ler a Bíblia. Irmãos, os nossos filhos vão crescer com trauma e não vão querer ler a Bíblia. Não devemos castigar os nossos filhos com a Bíblia. Nós devemos fazer com que eles entendam que a Bíblia é prazer e a Bíblia é salvação. A Bíblia, na verdade, vai trazer a solução dos problemas deles, tá? Então, nós temos que ter muita cautela, muita sabedoria para lidar com essa situação. Vamos lá para a leitura bíblica em classe. Quem está com o microfone aí? Vamos lá, Maria. Leia para nós aí. Tá jogo? Atos capítulo 5, versículo 1 até o de número 11. Se minha vista não falhou. Isso, capítulo 5 de Atos, versículo 1 ao 11, tem na nossa revistinha. Se puder ler para nós no microfone, irmã. Atos 11? 5, 11. capítulo 5. Tem na revistinha, só na revistinha? Na própria revistinha tem, ó. Leitura bíblica em classe. Na lição 6. Atos 5, 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficará para ti?
e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste ao homem, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levando-se, os jovens cobriram o morto e transportaram para fora. O sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe: Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ele disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-a morta, e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Amém? Amém. Olha só, meus amados irmãos, nós vamos estar estudando hoje. Semana passada, o presbítero Simar falou acerca de uma igreja amorosa. E aqui nós vemos o contraposto da aula passada, né, que lá estava mostrando aqueles que amavam realmente a igreja, vendiam as suas herdades, né, estavam ali, tinha tudo em comum, né, com outros irmãos. Aqui nós vamos vermos o contraposto, né, da aula passada, do capítulo 4 de Atos. E agora nós vamos ver aqui aqueles que queriam viver uma vida de aparência. A realidade que a propriedade de Ananias e Safira era deles. Eles não vendendo, era deles. Eles vendendo, o dinheiro também era deles. Ou eles vendendo e querendo dar apenas uma parte, como eles fizeram, era só chegar para o discípulo Pedro e dizer ali para o apóstolo: olha, eu vendi por tanto, mas eu quero apenas dar tanto. Não tinha problema nenhuma. O problema deles, da morte de Ananias e Safira, foi porque eles mentiram para o Espírito Santo. Então vendemos por tanto. Tanto é que aqui o texto que a irmã Maria leu, aqui fala que os dois combinaram. Né? Aqui, ó. Versículo 2: E retendo parte do preço, sabendo também a sua mulher. Ela sabia que ele estava mentindo. E ela, juntamente com ele, ela foi conivente com a mentira. Ela apoiou a mentira do esposo. Tanto é que quando ele vai entregar a herdade, né, ali ao apóstolo, nós vamos observar que ele mente. E ali na hora o próprio Espírito Santo traz a revelação daquela mentira. E ali, irmãos, é revelado aquela mentira. Ele é confrontado, mas ele continua afirmando que eles venderam por aquele valor. Irmãos, naquele momento que o Pedro perguntou, ele deveria ter falado a verdade. Não, eu estou mentindo. Eu vendi por tanto, mas eu estou só entregando tanto. Não tinha problema nenhum, meus irmãos. O problema é que ele manteve firme a sua mentira. Ele não mudou a sua postura. Então isso foi algo que trouxe um grande prejuízo para a vida dele. E a Bíblia ela vai estar repleta de textos que falam que a mentira, né, traz consequências graves na nossa vida. Traz consequências graves. Né, eu vou citar alguns textos aqui, que talvez você vai, não sei se você vai se recordar. Você se lembra quando Aminon, o filho de Davi, ele se apaixona pela tua meia-irmã Tamar? Então o seu primo Jonadab dá um belo conselho, né, para ele. Que conselho? Meu Deus do céu. Finja que está doente. Diga ao teu pai para que a tua meia-irmã ela possa te servir comida no teu quarto, cozinhar no teu quarto. E assim ele fez. Aí o que ele faz? Ele mente para o pai. Pai, eu estou doente. Peça para Tamar vir ao meu quarto, cozinhar aqui para mim poder comer e ela me dar de comida. E ela foi. E quando Tamar ela vai, a realidade é que ele não estava com fome. Ele não estava com fome.
E ele acaba fazendo o quê? Ele estuprou a sua irmã. Literalmente ele estupra a sua irmã por causa de quê? Da mentira. Ele mentiu para o seu pai. E por causa dessa mentira, qual foi a consequência na vida de Aminon? Morreu. Morreu. Ele foi assassinado, né, por um dos soldados do seu irmão Absalão. Morreu, perdeu a vida. Olha só como que a mentira ela pode trazer consequências gravíssimas na nossa vida. Um outro caso. Vocês lembram do texto de Naamã? Lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. Naamã, ele vai, meus amados irmãos, até a cidade onde está Eliseu. Eliseu, ele manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele é purificado da sua lepra. Quando ele volta, o intuito de Naamã é poder o quê? Recompensar o milagre da sua vida. Então ele quer dar ali roupas, joias, quer entregar a Eliseu. E Eliseu fala assim, não, quem fez isso não foi eu, foi Deus quem fez, você não precisa me dar nada. Então, Naamã ele retorna, voltando para a Síria. O seu servo, chamado Geazi, ele não se contentou, correu atrás de Naamã. Olha, o meu senhor mudou de ideia. Ele mudou de ideia e pediu para pegar a recompensa. E ele pega. Sabe o que aconteceu com Geazi? Morreu leproso. Morreu leproso. Geazi, ele era o servo do sacerdote, do profeta Eliseu. Ele estava aprendendo para assumir o lugar. Tanto é que depois de Eliseu, não tem mais ninguém. Porque o aprendiz, ele se corrompeu com a mentira. E morreu. Então, meus amados irmãos, nós vamos observar que a mentira, ela pode trazer um grande prejuízo para nós. Talvez o resultado, a consequência não seja imediata. Pode passar-se um tempo, mas ela vai vir. A consequência virá. Aí é onde muitos de nós esquecemos do que nós plantamos lá atrás, e quando nós já somos crentes bonzinhos, vem a luta, vem a consequência e fala, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Não é assim? Nós somos assim, esquecemos. Nós temos uma facilidade tão grande de esquecer os nossos problemas, os nossos erros, né? Que aí quando vem a consequência, nós não queremos receber a consequência. Tá, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado. E eu vou mostrar em outros textos aqui para você entender o quão é perigoso o fator mentira. Tá? O quão é perigoso. Vamos lá, introdução. A introdução diz assim: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinar um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nessa lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso o que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter o lucro negociando valores do reino. Como crentes não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Amém. A palavra-chave desta aula é mentira. Irmãos, olha, eu quero dizer para vocês, uma coisa é a gente ser um membro da igreja, outra coisa é você pastorear uma igreja. Olha, meus amados irmãos, o que já chegou para mim, de pessoas falando, de ciclano, de beltrano, né, que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Irmãos, eu recebo a pessoa falar, está fazendo isso? Não, está fazendo, está muito bem, tu és a minha testemunha. Nós vamos sentar e nós vamos conversar com a pessoa e eu vou dizer que você está falando. Não, pelo amor de Deus, não coloca o meu nome, então para que você está falando? Se tu falar para mim que fulano está fazendo, tu é a testemunha principal. Eu vou colocar o meu pescoço na forca? Não vou. Se a pessoa está falando, ele tem que assumir o que ele está falando. Né? Então, já chegou muitos assuntos aos meus ouvidos de irmãos, eu nunca procurei os irmãos. Por quê? Eu não sei se é verdade. Eu não sei se é verdade.
Agora, se a testemunha que veio acusar, ela tiver coragem de encarar, então, o que está sendo acusado, senta nós três, nós vamos conversar com o pastor. Falou, está falando de você. Falou isso e aquilo. O que você tem a me dizer disso? Irmãos, é verdade. Por que eu vou assumir uma coisa que eu não estou falando? Eu nem tenho certeza se é verdade. Agora, se pega essa, irmão, eu cito o nome, com maior tranquilidade, se senta nós três, a gente conversa. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque são coisas que o diabo, ele vai trazendo para nós, fazendo com que nós venhamos a perder a admiração das pessoas. Nós vamos deixando de admirar as pessoas por causa dessas mentiras. Então, o maior desejo de Satanás, irmãos, presta atenção, é destruir as famílias. Satanás, ele quer destruir as famílias. Porque destruindo a família, ele destrói a sociedade. Destruindo a sociedade, Satanás, ele destruiu a igreja. Então, meus amados irmãos, Satanás, ele é maquiavélico. Ele tem as suas formas de trabalhar de uma forma em que vai, muitas das vezes, destruir a igreja. O maior intuito de Satanás é destruir a igreja. Então, ele começa a destruir o que? A família. Pensa que todos nós, né, eu acredito aqui que todos aqui que estamos aqui, com exceção aqui, todos nós somos casados. Quantas lutas nós já passamos dentro do nosso lar? Mas em todas elas o Senhor nos ajudou a vencer essas batalhas. Agora eu falo para você, mediante as lutas que nós já enfrentamos, talvez todos que estão aqui já enfrentaram lutas grandes dentro da sua casa. Nesses momentos de luta, eu confesso aos irmãos, foi fácil vir para a igreja? Não foi, irmãos. Não foi, não é fácil você, mediante a luta da sua casa, sabe? Enfrentando a luta com a tua esposa, enfrentando a luta com o teu esposo, enfrentando a luta com os teus filhos, você sair salteando de alegria e falar, vou para a igreja adorar a Deus. Não vai, irmãos. Você vai chorando. Você vem chorando às vezes, ou às vezes você nem vem. Porque a dor é tão grande, a frustração é tão grande, que você muitas vezes não tem ânimo para vir à casa do Senhor. É isso que Satanás ele faz mediante a mentira. Ele lança a isca, cai quem quer. É igual pescaria. Você lança a isca, né? Cai quem quer. Né? Os peixes caem tudo na isca do Luquinha. Esse final de semana passado, falando no sábado lá, não peguei nenhum. Mas o Lucas pegou um monte. Eu falei, Lucas, ele está caindo tudo na tua isca, filho. E ele ainda dá a dica, falou, pastor, joga aqui, ó, aqui pega. Eu joguei e não pegava nada. Falei, tá com nada, Lucas, é só o seu mesmo, ele gosta da sua isca. Então, irmãos, é assim que Satanás ele faz. Ele lança isca. E se nós mordemos, irmãos, nós caímos, né, nas garras dele, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. Tá? Satanás ele tem semeado em nosso meio a mentira. Na verdade, não é que ele mente, ele nos motiva, impulsiona a mentir. Agora, cabe a nós tomarmos a decisão se nós vamos fazer ou não. O poder de decisão está nas mãos de todos nós. Nós decidimos se nós fazemos, nós decidimos se nós não fazemos. Ok? Vamos lá para o primeiro tópico? O diabo, pai da mentira. Irmã Daniela, olha para nós, por favor. É da natureza satânica mentir. O diabo, pai da mentira. É da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. E disse então, Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, motivado pela cobiça, pelo desejo de obter o lucro fácil? Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Satanás está por trás de toda mentira e engano. O apóstolo Paulo viu que o espírito de engano, viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. O diabo será sempre mentiroso e nunca mudará. Amém? Olha só que interessante, como diz aqui, que é da natureza satânica mentir. Toda vez que alguém mente, né, a pessoa que mente, ela está sendo influenciada por uma força satânica. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. É por isso que eu sempre falo, a dor da verdade, ela tem que doer menos que a dor da mentira. Aí voltando lá atrás, que eu acabei fugindo da minha linha de raciocínio dos meus filhos, da educação dos meus filhos, eu sempre falei para os meus filhos o seguinte: todas as vezes que vocês cometerem um erro, chega para mim e fala, eu fiz. Se for você que fez, assuma, porque a dor da verdade, ela dói menos. Lembra que todo erro tem consequências.
Agora, vocês podem ter consequências graves como consequências brandas. Né? Então, sempre ensinei o quê? Falou a verdade, está de castigo. Mentiu para mim, está de castigo e ainda apanha. Então, sempre, os meus filhos, quando cometeram o erro, eu não tinha dificuldade de descobrir quem foi. Quebraram aqui quem foi? Já vi o que quebrou, fui eu. Foi eu que quebrei. Por quê? Porque eu sempre motivei eles a falar a verdade. Né? Então, quando os filhos falam a verdade, irmãos, eu acho que a gente tem que saber lidar com essa situação para a gente sempre motivá-los a falar a verdade. Se ele fala a verdade e você bate, ele nunca vai falar a verdade para você. Para ele vai ser melhor mentir do que falar a verdade. Por quê? Porque se ele fala a verdade, ele apanha. Então é melhor mentir. Porque pelo menos ele tem, né, uma tentativa de escapar da surra. Porém, depois que descobre, apanha dobrado, né? Então eu sempre falo para os meus filhos, fala a verdade porque a dor da verdade dói menos. Tem consequências. Vai ficar de castigo. Falou mentira, mentiu, não foi você que fez, mas falou que não foi, eu descobri, além de ficar de castigo, vai apanhar. E aí o castigo é dobrado, assim, no sentido de tempo. Se ia ficar uma semana de castigo, vai ficar 2, para aprender a falar a verdade. Então, eu nunca tive dificuldade com os meus filhos, deles falarem a verdade. Todos eles, quando cometiam erro, seja do menorzinho erro, ao maior, o pior erro que tiver, eles sempre falaram a verdade para mim. Né? Fora os que eu não descobri, né? Aí os que eu não descobri não tem como, né, irmãos? O que a gente descobre, a gente cobra. O que não descobre não tem jeito, né? Tá, então, olha só que interessante. Quando Pedro ele disse para Ananias, ele disse assim, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Aqui nós vemos, como diz a revistinha, que Ananias ele foi motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil. Aí, olha só o que a Bíblia vai dizer para nós em Êxodo capítulo 20, o versículo de número 17, onde fala dos mandamentos. E um dos mandamentos é no versículo 17 do capítulo 20 de Êxodo, não cobiçarás a casa de teu próximo. Não deve-se cobiçar a casa do próximo. E ele acabou cobiçando aquilo que ele falou que era para dar para os irmãos que estavam necessitados. Então a igreja, no início, a igreja primitiva, eles tiveram muita dificuldade financeira. Alguns irmãos tinham, outros não tinham. Os que não tinham, os irmãos que tinham vendiam as suas herdades para dividir com eles, para que eles tivessem também. Só que Ananias, eu não sei se por uma questão somente de cobiça, ou queria aparecer, né, para falar que também estava fazendo, ele acaba sendo motivado por Satanás a mentir, e ele mente, e isso lhe custou a vida. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. João 8,44 vai dizer para nós que o diabo ele é o pai da mentira. É bom você anotar esse versículo na sua Bíblia, né, para você sempre lembrar que a única coisa que o diabo ele é pai é da mentira. João 8,44. Tá? A única coisa que ele é pai é da mentira. Aqui também nós vemos o próprio o apóstolo São Paulo vendo o espírito de engano quando ele enfrentou Elimas, o mágico. Ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 10, você vai ver os versículos ali. Elimas tentando, irmãos, enganar o procônsul, tentando falar para ele outras coisas que não era verdade do reino de Deus. Então Paulo repreende aquele espírito de engano que estava sobre Elimas. Tá? Então nós vamos observar, irmãos, como que o diabo ele vem agindo na nossa vida desde o jardim do Éden. Desde o jardim do Éden, tá? O diabo ele vem agindo no meio da humanidade. Lá no jardim do Éden, ele também mentiu, né? A própria serpente, o próprio diabo, ele mentiu. Você sabia disso? Abra comigo lá em Gênesis. Nós vamos ler 2 versículos. Me vem na mente agora. Vamos lá. Gênesis no capítulo de número, deixa eu ver aqui. Gênesis no capítulo 2, versículo 15. Diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar.
E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não, porque no dia em que dela comer, certamente, grava aí, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Olha só como a serpente, ela, para poder enganar a mulher, agora vai no capítulo de número 3, no versículo de número 2, disse assim: e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não, a mulher falando, não comereis dele nem nele. Deus falou que não podia tocar? Deus não falou. Deus não falou, mas aqui nós vemos, meus amados irmãos, que a mulher já estava sendo motivada pela serpente para começar a mentir. Aí você vai ver no próximo versículo, que a serpente, ela diz assim no 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Mentiu ou não mentiu? Mentiu. A serpente, ela mentiu descaradamente para que a mulher pudesse comer sem ter medo. Depois que ela fala assim, não, certamente não morrerás, o que a Eva faz? Ela pega o fruto. Qual era o fruto? Não sabemos. Olha, glória a Deus. Glória a Deus, fico feliz de ouvir isso. Porque toda vez que a gente pergunta, fala a maçã. Tem gente que nem come maçã porque fala que é o fruto do pecado, irmãos. Vai que era um caju, né? Vai que é um caju. Vai que é um abacate. A gente não sabe. Só não era culpa sua, tenho certeza. Naquela não tinha culpa sua. Devia ser gostosa para a pessoa ficar. Deveria ser muito gostosa. Quer- Deveria ser muito Então, maçã não é chamativa, né? Eu acredito que seja muito mais chamativa. Vai que é uma manga, né? Vai que é uma manga. Na novela tá linda. Tá bom, irmãos? Olha, então, você vai ver que o Satanás, desde o princípio, desde o início, irmãos, ele mente para a humanidade. Tá? Então, a mentira é de natureza satânica. Vamos para o segundo tópico. A mentira como um ardil maligno. Você sabe o que é ardil? É uma ação astuciosa. É uma armadilha usada para enganar, para obter vantagem. Então, esse é ardil. Vamos lá, leia para nós, irmã Meire. A mentira como um ardil maligno. A mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estavam numa igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada, se tornam pecado. Amém? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Satanás, ele não obrigou Ananias a fazer o que fez. Ele não obrigou, ele apenas motivou. Ele apenas motivou. A questão é que acabou que Ananias, ele caiu, né, na motivação de Satanás e acabou mentindo para o Espírito Santo. Né? Então ele acaba mentindo e ali veio a consequência sobre a sua vida. Esse ardil, como eu falei para você, que é uma ação astuciosa, é uma armadilha, né, dada para enganar e obter vantagem, né, em alguma situação.
Então Satanás, ele muitas das vezes, ele nos motiva a mentir. Ele nos motiva a mentir. Por exemplo, quando nós sabemos que nós executamos algo que vai ser grave, vai trazer graves consequências, nós acabamos, por uma motivação de Satanás, nós acabamos mentindo. Não fui eu. Não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz. Por exemplo, você trabalha numa empresa e você acaba quebrando algo muito caro. E ninguém viu. Mas aquilo é algo que vai ser descoberto, mais cedo ou mais tarde, eles descobrem. Você vai dizer, chegava assim, fui eu. Aí você fala assim, não, como é que fala? Eu omiti, né? Eu omiti, mas não menti, né? Eu não falei que fui eu. Mas, irmãos, de uma certa forma, a omissão, irmãos, também é um pecado. A omissão é um erro. Então, nós estamos sendo induzidos por Satanás a cometer estas falhas. E é isso que Ananias, ele acabou permitindo na sua vida. E Paulo, ele trata bem sobre esse assunto em Efésios 4, 27, quando ele diz para nós não darmos lugar ao diabo. E muitas das vezes nós estamos dando lugar. Né? Também como foi falado aqui, que nós não devemos subestimar, né, o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. Tá? E também aqui na questão, talvez de Ananias querer ter lucro, ou ele ter ali uma possibilidade de ganhar, né, um pouco a mais, ter esse lucro e ter essa fama, não tinha problema nenhum. Bastava ele falar a verdade. Eu vendi por 1 milhão de ien a propriedade, mas eu só vou dar 500 mil. Não tinha problema nenhum, ele estava na verdade. O problema maior é que ele falou assim, eu vendi por 500 mil e ele tinha vendido por 1 milhão. Né? Então ele mentiu. Isso aí foi o que foi o grave, né? O agravante. Abre comigo em Provérbios 12, 22. 12, 22. Provérbios 12, 22. Quem encontrou, lê para mim, por favor. Provérbios capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu deleite. Amém? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que fala a verdade são o seu deleite. Tá, irmãos? Então, nós temos que tomar cuidado quando nós proferimos mentira. Quando nós, principalmente na educação dos nossos filhos, nós motivamos nossos filhos a mentir. Para o esposo, para o pai, para a mãe, para a esposa. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque se nós ensinamos os nossos filhos a agir dessa forma, né, com mentiras, como que a gente vai cobrar amanhã, né, a mentira dele? É que eu falei, a consequência uma hora chega, né? Uma hora vem a consequência. Aí os nossos filhos chegam na adolescência, e o maior motivador para mentir os nossos filhos foram nós. Né? Outra coisa importante que foi falada aqui, que o Ananias e Safira, eles sendo da igreja primitiva, eles foram doutrinados na doutrina dos apóstolos, Atos Apóstolos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, todos nós que estamos frequentando a igreja, vocês que aqui estão, todos vocês são frequentes em uma igreja, né? Que não seja aqui na nossa, ou em outra igreja, tá? Eu só aconselho assim, que a igreja que vocês frequentam tem que pregar a palavra de Deus, irmão. Se não pregar, irmão, vocês estão no lugar errado. Porque a palavra de Deus ela é importante para a nossa vida. Como nós podemos crescer na graça e no conhecimento se a nossa igreja ela não prega a palavra do Senhor? Então, toda a igreja, a doutrina dela tem que ser o ensino da doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, Maria. E se mentimos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, viramos mentirosos, Sim, né? sim. E não herdaremos O reino dos céus. Né? Então, é o que acontece. Tem pessoas que mentem tanto, que eu falei, mentem tanto que acreditam na sua própria mentira. Então, para essa pessoa se tornou natural a prática da mentira. Tá? Então, em relação à educação aos nossos filhos, se você um dia descobriu que o seu filho falou mentira, você precisa encontrar uma forma de trabalhar com ele ou com ela para que ele sempre seja uma pessoa verdadeira. Você precisa, tá? Você precisa encontrar uma forma. Tá? Eu não vou dizer para você que o castigo com a vara é a melhor solução, não.
mas uma boa conversa, motivando os filhos a sempre falar a verdade, eu acredito que vai ser a melhor solução. Até mesmo porque, se ele fala a verdade e você acaba o castigando, né, por um erro, ele jamais vai querer ser uma pessoa que fala a verdade para você. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, isso é muito importante na educação dos nossos filhos. E para os filhos, né, ainda bem que a irmã Cat veio, né, Cat? Para os filhos, que a questão, a verdade é a melhor solução dos teus problemas. A mentira, irmãos, só vai trazer mais problemas para você. Então nós precisamos ser verdadeiros. Doa o que doer, aconteça o que acontecer. A verdade, ela tem que prevalecer na nossa vida. Isso tanto é bíblico, tá? Como é honroso na nossa criação moral. Tá? Por isso que quando Salomão, escrevendo ao livro de Provérbios, escreve no capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e amanhã, quando ele crescer, ele não se desviará dele. Ele não está falando só no quesito espiritual. Salomão está dizendo para nós instruir os nossos filhos no quesito moral, civil, espiritual, para que os nossos filhos sejam boas pessoas, não sejam ladrões, não sejam assassinos, sejam cumpridores da lei. É isso que Salomão está dizendo para nós. Muitos só usam no sentido espiritual, mas não é isso que Salomão está falando. Não é só no sentido espiritual, mas principalmente no sentido moral, para que os nossos filhos tenham moralidade, que respeitem as leis, que respeitem os mais velhos, que respeitem as autoridades. É isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Né? Eu vejo hoje, a juventude de hoje está mudada. Está mudada. Se fossem os nossos pais aqui hoje, os nossos netos não tinham dente na boca. Tenho certeza. Os meus netos não tinham nenhum dente na boca. Eu fui criado. Seja a pessoa 5 anos mais velha do que eu. Senhor. Senhora. Senhor. Senhora. Não é assim? Como é que estão os filhos hoje? Você. É você. Não é assim? Que os nossos filhos falam para nós? Uma vez eu chamei meu pai de você, Vixe. eu levei uma mãozada que eu passei uma semana. Se eu chamasse meu pai de você, meu irmão, pode ter certeza que ele ia arrumar uma forca lá na entrada de casa de focar. O meu pai só de passar na frente quando tinha visita em casa. Eu não podia passar na sala. Se a visita estivesse ali e meu pai de que eu passasse no meio, estava decretada a minha sentença, eu ia apanhar. Não se passa na frente das visitas. Antigamente também, assim, eu já fui até corrigida por isso. Eu falava assim, o seu João, o seu João veio aqui, pai. O seu fulano, né? Seu? Não é seu. É verdade. A gente tem o costume de falar seu, né? Seu. É no sentido de senhor, mas acaba a gente botando seu, né? É verdade. Eu era corrigida, eu fui corrigida. Então assim, isso tudo aconteceu na nossa infância. Hoje a juventude é outra, está todo mudado. Né? Tanto é que muitas coisas mudaram. Eu até peço a questão do grupo de louvor, né? Mudando para o grupo de louvor. Você pode olhar para o pessoal quando canta, se tem ali no louvor, chamando Deus de você, eu falei, nem canta esse louvor. Ou você muda essa letra de você para Senhor ou não canta. Os jovens cantaram aqui. Eles cantaram aqui, eles mudaram você para Senhor, não foi isso, Cat? Por quê? Respeitem. É respeito. Se nós temos que respeitar nossos pais, muito mais a Deus, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado até com aquilo que nós estamos cantando. Ok? Vamos para o 3. Não superestime. Né? Nós falamos agora de não subestimar. Agora também nós vamos falar de superestimar o inimigo. Leia para nós aí, irmã Regiane. O 3. Não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoar e a não guardar nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos subestimar o inimigo, visto ele tem sido derrotado na cruz. Por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A expressão grego, metodia,
de onde procede nosso termo português, método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos. Amém, irmãos? Olha que interessante. Nós não podemos superestimar, também não podemos subestimar o inimigo. Eu vejo muitas das vezes, irmãos, algumas pessoas, né, que dizem assim, se o diabo aparecer, eu piso na cabeça dele. Temos que vigiar, irmãos. Ele tem poder. Ele tem poder. Tanto é que você vai ver, meus amados irmãos, que o próprio diabo, ele tentou a Jesus. Jesus, ele venceu porque ele era a própria palavra. O nosso Senhor Jesus, ele era o próprio verbo. Mas você vai ver que a tentação de Satanás foi com o Salmo 91. Quando ele leva ao pináculo e fala assim, tu és mesmo, né? O Senhor, pule daqui e dê ordem aos anjos para que te pegue. Né? Então, onde ele mesmo falou ali que não era para poder tentar a Deus. Né? Não deveria tentar ao Senhor. Isso para você ver, irmãos, como que Satanás, ele conhece. Satanás, ele conhece a Bíblia, a palavra do Senhor, melhor do que nós. Ele conhece a Bíblia de capa a capa. Sabe qual a diferença de Satanás para nós? É que ele não obedece. Mesmo conhecendo, ele não obedece. Essa é a diferença. Nós procuramos obedecer a palavra do Senhor, ainda que erramos. Né? Mas nós buscamos sempre compreender e obedecer a palavra do Senhor. Aqui, meus irmãos, em 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 10 e 11, abra comigo. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, versículos de número 10 e 11. Paulo, ele orienta todos os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. Deixa eu te perguntar, você tem raiva de algum irmão? Você tem raiva de alguma pessoa? Às vezes dá, né? Às vezes dá, né, Maria? Mas graças a Deus que nós conseguimos ter o fruto do Espírito. E Paulo, ele trata em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Amém? Nós não podemos, irmãos, ignorar as astutas ciladas do diabo. Ele age com excelência, ele faz com excelência o seu papel. E nós temos que tomar muito cuidado para não superestimar e não subestimar. E é interessante aqui que Paulo ele tratou muito sobre esse assunto. Paulo, ele orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, lá em Efésios capítulo 6, tomando o escudo da fé. Não é assim que ele fala? A espada, o capacete da salvação. Tudo isso no mundo simbólico, ele está falando de quê? Da palavra de Deus, de nós revestirmos a espada é a palavra de Deus. E a espada do Senhor, que é a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é muito poderosa. Olha o que ela vai dizer para nós. Em Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 4. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, olha o que Deus ele vai fala acerca da palavra dele. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Olha que poder tem a palavra de Deus. Olha que poder tem a palavra de Deus. Tá? Então, por isso, nós precisamos ter a palavra de Deus em nosso coração. Tá? Aqui também foi falado que a expressão grega, astutas ciladas, traduz pelo grego, metodeias, de onde procede o nosso termo em português, método. Então, o diabo meticuloso trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Amém? Alguma dúvida até aqui? Vamos para o 2. Irmã, lê para nós aqui, mentir é uma escolha. Só que antes da irmã ler, deixa eu abrir aqui. Irmão Marcos, abre para mim Salmo 34, 13. Irmão Fernando, abre em Efésios 4, 25. Irmã Kelly, Salmo 119, versículo 69. Salmo 34, 13, irmão Marcos. Fernando, Efésios 4, 25. Irmã Kelly, Salmo 119, versículo 69. Lê para nós, irmã. Mentir é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos. Tanto Ananias quanto sua mulher, Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro soube o discernimento do Espírito Santo. Reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido, a agir de forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obriguem a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Amém? E nós temos o costume, né, irmão? Quando acontece alguma coisa, como nós falamos que culpa de quem? É o diabo, é o diabo. Nós não culpamos o diabo? E muitas coisas que passam na nossa vida, que acontecem na nossa vida, nós culpamos o diabo. E muitas das vezes o próprio diabo, mas não que eu estou defendendo o diabo, mas ele está fazendo, eu fiz nada, vocês estão fazendo por conta própria. É decisão tua. Então tem muitas coisas, amados irmãos, que Satanás ele nos motiva. Mas a decisão de fazer ou não fazer, isso é em nossas mãos. Tanto para o lado, né, do inimigo, quanto para o lado de Deus. Por exemplo, alguém obrigou a gente a estar aqui na igreja hoje? Ninguém obrigou. Nós viemos porque nós decidimos estar aqui. É talvez a Cat, né? A Cat talvez está aqui hoje porque a mãe e o pai obrigou. Talvez. Porém, irmãos, nós vamos observar que na grande maioria das vezes, né, não estou dizendo os filhos de menor, né, irmãos? Mas nós como adultos, nós tomamos as próprias decisões. Seja ela para o lado bom, seja ela para o lado ruim. Tá? Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que é colocado diante de nós e que nós tomamos as decisões. E nem toda decisão que nós tomamos, elas são decisões acertadas. Tá? Então nós temos que tomar cuidado, fazer uma avaliação no geral, para não cometer erros. Salmo 34, 13, no Marcos. Lê para nós, por favor. Guarda a tua língua do mal e os seus lábios de falarem um engano. Amém? Olha só. A gente falar algo, né? Olha o que o Salmo ele diz para nós, no versículo 13 do Salmo 34, que nós devemos guardar a nossa língua de todo mal e os nossos lábios de falar enganosamente. Por isso que quando nós ouvimos uma notícia que fala, alguém trouxer para você, irmãos, ela precisa morrer em você. Em nome de Jesus, quando alguém trouxer alguém, olha, o fulano lá, né, aconteceu isso, irmãos, fala assim, olha, é problema dele.
Você quer falar para outro, fala para outro. Para mim, você não vai resolver. Tem que morrer em você. A fofoca, irmãos, ela cresce porque nós damos segmentos. Quando alguém fala para você algo, você já leva para outro. O outro leva para outro, o outro leva para outro, o outro leva para outro. Então, isso é um perigo. Isso é um perigo. E é isso que Satanás ele quer. O maior desejo dele é denegrir a imagem dos cristãos. E tudo que nós ouvimos dos outros e passamos para frente, nem tudo é verdade. Então nós temos que tomar o devido cuidado. Lê para nós, Fernando, Efésios 4:25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Olha o que Paulo ele diz à igreja de Éfeso. Deixa a mentira. Ele não está obrigando. Ele está nos aconselhando a nós deixarmos a mentira. Está vendo como é que a Bíblia ela é tremenda? Ela não nos obriga a gente a fazer nada, mas ela nos aconselha. Tá? Aconselhamento, irmãos, nós precisamos entender. E eu fico triste quando eu vejo algum pastor aconselhando. Isso, às vezes, irmãos, me bagunça a minha cabeça. Quando vai ter um aconselhamento com o pastor, e o pastor fala, não, você está agindo errado, irmão, você tem que fazer assim, assim. Você não está aconselhando, você está obrigando ele a fazer aquilo que você pensa. Aconselhamento, irmãos, é confronto de pensamento. Você vai aconselhar a ele, dando para ele várias opções para ele tomar uma decisão. Aconselhamento é você trazer a pessoa para a sua visão, mas ele tomando a decisão. Isso é aconselhamento. Se uma pessoa chega para você, olha, você tem que fazer assim, assim, assado, isso não é aconselhamento. Tá? Isso ele está te obrigando a você executar aquilo que ele pensa. Aconselhamento não é isso. Por isso que tem irmãos que entram na sala pastoral comigo ali, e eu sento com eles para aconselhar os problemas familiares, os problemas pessoais, né, os problemas profissionais. Irmãos, eu dou para eles várias saídas, mediante o que a Bíblia me ensina. Agora, quem vai tomar a decisão é ele, não sou eu. Porque ele sabe o que é melhor para ele, eu não sei. Ele sabe o que ele está passando na casa dele, eu não sei. Ele sabe se aquela decisão vai ser boa para ele. Ainda que para mim essa decisão seja melhor, talvez ela não sirva para ele. Porque o que ele está vivendo, não com essa decisão ele tomando, não vai ser bom para ele. Mas nós temos que mostrar acerca, à luz da Bíblia, os caminhos que a pessoa tem que percorrer para que ela possa ser bem sucedida mediante a situação que está vivendo. Isso é aconselhamento. Tá? Mas vamos lá para o Salmo 119, 69. Lê para nós, Kelly. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu com todo o meu coração guardei os teus preceitos. Amém? Os soberbos forjaram mentira contra mim. Aí no final fala o que é? Mas eu com todo o meu coração guardei os teus preceitos. Mas eu com o meu coração guardei todos os teus preceitos. É o que é importante. Só que quando alguém fala mentira de nós, sabe o que nós guardamos no nosso coração? Raiva, ira, ódio, vontade de pegar e dar um safanão, né, naquele mentiroso, está mentindo. E eu já falei para vocês aqui, irmãos, e continuo afirmando, o dia que alguém proferir uma mentira de vocês, não ligue. Esse foi um conselho que o pastor presidente deu para mim. Ele falou, nunca faça de uma mentira a verdade, nunca faça de uma mentira a verdade na sua vida. Eu falei, mas como assim, pastor? Ele falou, a partir do momento que você quer justificar que aquilo é mentira, você está falando que é verdade. Aí você tem que se calar. Aí foi quando eu fui em Provérbios, e o Provérbios disse para nós, né? Até o tolo, quando se cala, ele é dado por sábio. Então nós não temos que ficar justificando aquilo que não é verdade. Se cala, irmãos. Deixa falar. Não paga imposto mesmo, né? Deixa falar. Já vai acreditar que eu falo? Fale mal, mas fale de mim. Irmãos, eu não ligo. Quer falar mal de mim? Pode falar, fica à vontade. Quem me justifica é Deus. Tá? Quem me justifica é Deus. Porém, eu digo, para todo aquele que se levanta contra um servo de Deus, haverá consequências. Haverá consequências. É por isso que eu sempre aconselho, se você tem algo contra o teu pastor, irmãos, senta com ele e conversa. Senta com ele e conversa. Já veio nessa igreja aqui alguns irmãos de outra igreja, sentaram comigo aqui, começaram a falar mal do pastor. Eu falei, não, peraí, você veio no lugar errado. Eu falei assim. Uma certa feita, meu irmão sentou comigo falando mal do pastor dele, e eu falei assim, não, peraí, você está na casa errada. Você veio no lugar errado. Não, mas eu falei, irmão, senta com o teu pastor, peça perdão para ele, fala para ele pedir perdão se ele errou, não sei.
Mas vai lá, senta com ele. Não sai falando mal dele não, ele é um homem de Deus. Ainda que errou, é um homem de Deus. Você vê na casa errada. Ele nunca mais voltou aqui não. Mas eu não estou preocupado não. Se ele acertou com o pastor dele, é o que importa. Irmãos, nós temos que entender que não adianta a gente ficar falando mal dos outros quando nós temos uma insatisfação. Se você tiver, irmãos, aqui a igreja sabe. Se você tiver alguma insatisfação comigo, senta comigo e conversa. Eu estou aberto. Eu me recordo, teve um dia que eu preguei aqui, espero que a minha Márcia esteja assistindo a gente aí ela tá doente, mas ela falou que talvez assistir. Uma certa feita eu me lembro que eu preguei aqui algo, e eu lancei uma palavra que a irmã Márcia se sentiu ofendida. E nesse dia ela me procurou. Ela falou, pastor, ofendeu. Eu falei, o que eu ofendi, irmã Márcia? Assim, assado. Eu falei, irmã, me perdoe. Me perdoe em nome de Jesus, não foi a minha intenção. Acabou, morreu ali. Caiu por terra toda a astúcia do diabo. Por isso a importância de você tiver algo contra alguém, vai lá e procura. E é bíblico. Né? Nos evangelhos vai dizer para nós, se você souber que alguém tem algo contra você, deixa a tua oferta no altar e vai lá e reconcilie-te com ele. É bíblico. Tá? Então nós temos que seguir por esse caminho que o Senhor nos ensina. Amém? Então mentir é uma escolha. Se você mentiu, foi você que escolheu mentir. Tá? Não joga a culpa no diabo, não. A culpa é toda tua. A culpa é toda nossa, de quando nós mentimos. 2. Atraídos pela mentira. Lê para nós, irmão Marcos, por favor. Atraídos pela mentira. Atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram a decisão livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira, para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com uma negociação feita. E é possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tiveram visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Amém? Tá, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado quando nós somos atraídos pela mentira, para mentir achando que não haverá consequências. A Bíblia vai dizer para nós, no livro de Apocalipse, que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Tá? Eles estão em todos os lugares. Se você ler lá em Hebreus capítulo 4, nós lemos, mas no versículo 13 agora, nós lemos o 12, o versículo 13 vai dizer para nós o seguinte: antes todas as coisas estão nus e patentes aos olhos daquele de quem um dia nós iremos ter que tratar. Então não adianta a gente mentir, porque nós teremos que prestar conta com Deus. Os olhos do Senhor estão sobre nós. O teu esposo não está te vendo, a tua esposa não está te vendo, os teus filhos não te vendo, o teu pastor não está te vendo, mas Deus ele está te vendo. É isso que faz gerar um temor no meu coração quando eu estou só. Eu falo assim, minha esposa não está me vendo fazer nada, meu pastor não está me vendo fazer nada, os irmãos não estão me vendo, mas Deus está me vendo. Isso me gera um temor muito grande. É onde eu procuro em todos os momentos me policiar, para não cair nas astutas ciladas do Satanás que está tentando, muitas das vezes, tentar nos destruir. Tá? Então nós temos que tomar o devido cuidado. Vamos para o terceiro, que vai falar também sobre a atração da mentira. Mentir tem consequências. Lembra nós, irmão Fernando? Mentir tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro, custou-lhes suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações. Vigiemos. Amém? É aquilo que eu falei. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. É que nem aquele que fez a primeira vez o cartão de crédito, né?
Que alegria, comprou um tanto de coisa. Dá para comprar, mas ele esquece que uma hora a fatura vai chegar. Aí quando vai ver, ganha 200 mil, gastou 300. Como é que vai pagar? E eu vou falar para vocês, está cheio de gente assim, viu? Que não toma cuidado. Mas a mentira tem consequências. Eu vou pedir para alguns irmãos abrir para nós. Irmã Daniela, abra para nós em Provérbios 21:6. Irmã Maria, Provérbios 20:17. Irmão Carlos, Apocalipse 22:15. E tem mais um, deixa eu ver aqui. Irmã Meire, Salmo 101, versículo 7. 20:17, né, irmã Maria? Provérbios 20:17. Amém? Lê para nós, irmã Daniela. É 21:6? 21:6. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que é isso são impelidos buscam a morte. Olha só! Ou seja, visar lucro com mentira, meus amados irmãos, vai gerar morte. Tá? Então nós temos que tomar cuidado com as consequências da mentira. E olha que tem muitas pessoas, irmãos, né, visando lucro, né, visando o financeiro com mentiras, né? Você já comprou carro de crente? O carro tá bom, tá ótimo. Anda uns 6 meses o carro pica, irmãos. É por isso que quando meus carros vão ficando velhos, eu jogo fora, eu vendo para gente japonês. Falo, não, vende, tá aí, o carro não presta. Não presta. Eu vendo assim para não ter problema, irmãos. Por quê? Às vezes não é nem porque nós queremos, mas acontece. Aconteceu um fato lá atrás, no ano de 2012, um fato de uma pessoa dar uma cama para uma outra pessoa, e quando deu, a cama estava boa, mas passaram-se alguns dias, quebrou-se a cama, aí fala assim, poxa, a fulana me deu lixo, agora eu tenho que jogar fora. Mas a realidade, irmãos, que quando deu, a intenção não foi de dar porque estava quebrado, estava boa, mas quebrou. Né? Também pode acontecer isso, nós temos que tomar cuidado. Vamos lá, Provérbios 20:17, irmã Maria? Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Olha aí, irmãos. Saborosa é a comida adquirida com mentira, mas depois, eu vou falar diferente, vai dar formiga na boca. Falou que vai dar areia. Né? Dá areia. Não, mas eu vou falar diferente. Formiga no sentido que morre, é morte, né? Tá? 20:17. Agora, vamos lá. Carlos, Apocalipse 22:15. Esse é forte, hein, irmão? Esse é forte. Presta atenção no que vai ser falado. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam a prática a mentira. Vai ficar de fora. Da onde? Do céu. Todos aqueles que amam, né? O irmão Carlos deu ali no final, os que amam a prática da mentira. Tá? Então nós temos que tomar cuidado. Salmo 101, irmã Meire, versículo 7. Foi a irmã Meire que eu pedi? Foi, né? Salmo 101, versículo 7, irmã Meire. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Amém? Olha só, irmãos, como é forte, né, esse quesito mentira. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Quem profere mentiras não vai ficar nem dentro da casa do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, que a mentira é muito grave. Por que Deus ele bate forte na questão da mentira? Porque é a única coisa que o diabo ele é pai. É a única coisa que o diabo ele é pai, é da mentira. Então Deus ele trabalha muito forte em cima disso, para que nós não venhamos a nos espelhar, né, naquilo que o diabo ele é pai da mentira. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aonde, né, eu quis trazer aqui para vocês que nós como pais, nós temos que ter sabedoria a lidar com os nossos filhos para não, como é que fala? Acabar acanhando eles para eles não serem verdadeiros conosco. Nós erramos na correção e eles acabam agora, eles preferem mentir do que falar a verdade.
Tá? Então é muito importante nós sabermos lidar. Lógico que Provérbios, acho que capítulo 13, vai falar para nós que aquele que ama corrige o seu filho com a vara. Né? Um dos maiores erros nossos, você quer ver? Quem já bateu no filho aqui com a mão, levanta a mão? Todo mundo. Você sabia que é errado? A mão, quando o teu filho ele olha para a tua mão, ele tem que entender que a tua mão ele é um refúgio. A tua mão ele é um lugar de carinho. Agora, pega a vara e sapeca. Pega a vara e sapeca. Pega o chinelo. A Bíblia diz, eu pego o chinelo. Mas a mão não, irmãos. Não mata no teu filho com as tuas mãos. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos impulsivos. No momento às vezes no momento ali, né, eu já errei também com meus filhos, não penso que eu nunca bati com a mão, já bati com a mão, mas depois que eu aprendi eu parei. Né, então, o que acontece? É que às vezes no momento não tem uma vara, não tem um chinelo, você olha pro lado, não tem, é a mão mesmo, vai a mão, né? Pelo impulso. Mas irmãos, evite de bater nos teus filhos com a mão. O teu filho ele tem que olhar para a tua mão e entender que a tua mão é um lugar de carinho. Que aquela mão é o que faz o afago, que faz o carinho, que dá amor para ele. Tá? Agora a vara não, quando ele olhar para a vara ele tem que ter medo, ele tem que ter medo da vara. Tem uma coisa entre a boca e a mão. Meu pai batia com chicote, não era com a mão. Mas depois que ele sofreu um acidente que entortou a mão, eu dizia, tá vendo? Misericórdia, Maria. Eu dizia. Mas irmãos, mas é isso, tá? Mas isso é Bíblia. A Bíblia diz para nós que nós devemos corrigir. Se vocês quiserem, eu dou uns 300 versículos para você falando que nós devemos corrigir os nossos filhos com a vara. Tem vários. Tá? Mas não corrija com a mão, porque a mão é um lugar de carinho, de refúgio. Ok? Alguma dúvida até aqui, irmãos? Pastor? Sim. Que nem a gente estava falando sobre níveis de mentira, que a gente está falando de uma mentira. Sim. Né? É aquela mentira do bem que meu pastor tinha comentado. Sim, verdade. Quando nós vamos olhar... É de acordo com o tamanho da mentira ou independente se a mentira é pequena? Independente do que seja mentira, lógico, dependendo do que for mentira, as consequências vão mudando de patamar. De acordo com a mentira. Porém, a gente não pode entender que Deus ele faz distinção de pecado. Deus não tem pecadinho, pecado e pecadão. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Tá? Tudo é pecado. Independente se o estuprador, independente se o assassino, independente daquele que furtou uma caneta, para Deus tudo é pecado. Independente daquele que mentiu, tudo é pecado. Virão consequências sobre a vida dessas pessoas. Virão consequências. Lógico que existe, né, aquele pecado que é menos prejudicial. Nós sabemos que existe um pecado que é menos prejudicial. A consequência é menor. A consequência, no caso, que é o que o irmão Marcos está perguntando. Virá uma consequência, mas pode ser menor do que aquele, né, que assassinou. Mas é pecado diante de Deus. Isso não nos isenta, por ela ser uma consequência, ser um pecado pequeno, não nos isenta de ter uma consequência. Tá? Não nos isenta. Haverá consequências sobre as nossas vidas. Tá? Por exemplo, o irmão Marcos ele fez eu lembrar, é verdade. E nós vamos encerrar aqui. Quando nós vamos lá no livro de Josué, nós vamos observar que quando os israelitas eles invadem, mandam os espias, na verdade, né, para espiar a terra de Jericó. Josué manda os espias. Ali já estava na autoridade de Josué, já não era mais Moisés, porque Moisés já tinha morrido. E Josué manda os espias. Quando chegam os espias, os soldados, né, não sei como é que eu vou falar, jericoenses, os soldados de Jericó, eles perceberam que chegaram 2 espias. Então eles vão à casa de Raabe, que era a meretriz, ela era prostituta. Então quando chega lá, o soldado fala assim, olha, eis que nós vimos 2 soldados, 2 espias. E ela fala, não, eles não estão aqui. Eles passaram aqui, mas eles seguiram viagem. Ó. Eles pegaram esse caminho. Se vocês forem, vocês alcançarão eles. E eles estavam escondidos na casa dela. Os que estavam escondidos sabiam? Pediram para ela mentir ou não? Só não. Quando ficaram sabendo, ela deu ideia, suba, que eu vou dispensar eles. Eles não pediram para ela mentir. Até mesmo porque, se eles forçam, eles são o povo de Deus, se eles forçam ela a mentir, eles estão em pecado. Né? Então eles não forçaram. Então eles não omitiram? Não, omitir é quando alguém te perguntava, você não fala. Eles não perguntaram para eles, eles estavam escondidos. Quem omitiu foi ela. Quem omitiu foi ela. Na verdade, ela não omitiu, ela mentiu. Mas ela falou para eles
que, igual ela acabou de falar isso, Sim. que eles estavam cientes que ela ia, tipo, Guardar eles. falar, tipo, vai mentir. Não que ele sabia que ele ia guardar. Quando é que nem uma situação. Há uma situação que naquele momento em que eles estavam na casa de Raabe, eles viram chegar os soldados e a intenção da falar, ela mesmo altura, sobe e se esconde. E eles subiram. Não estava nada programado, foi algo de repente. Tá? E aí eles esconderam. Aí ela pega e fala, não, eles passaram aqui, mas foram embora. Seguiram por esse caminho, vai atrás deles e vocês alcançam ele. E assim os soldados foram e ela mentiu. Ela mentiu. E por que o nome dela está no livro dos Heróis da Fé, no capítulo 11 de Hebreus? E agora, irmã? E agora, irmã? Onde fica a consequência? Não é? Porque ela mentiu, ela mentira do bem. Ela mentiu para aqueles homens, pra fazer o bem. Vamos lá. Depois ela se converteu, não? Logo ela se arrependeu, pediu perdão. Hebreus 11, abra comigo aí rapidinho. Hebreus 11, 31. Hebreus 11. 31. Peraí, calminha. Mas Raabe, ela é lembrada exatamente por causa disso, né? Por causa disso, por causa dessa ação que ela teve com os espias. Porque se ela não tivesse ajudado, ela nem ia ser lembrada em nada. É isso que pega. Porque Sim. assim, se a mentira é um pecado, sim, como que ela se transformou numa heroína da fé? Então, a heroína da fé... Essa foi a sim, consequência sim, da mentira? Da mentira, né? Não, mas espera aí, não chega lá. Acharam aí? Sim. Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela acolheu, ela ajudou o povo de Deus. Uma das coisas, agora deixando de lado a mentira, uma das coisas que Deus mais prezou foram aqueles que acolheram o povo de Deus. Todos aqueles que ajudaram o povo de Deus, Deus ele abençoou, Deus ele ajudou. É lógico que aqui teve a questão da mentira, quando ela fala que os espias passaram por lá, mas foram embora. Mas é como eu falei, era um momento em que ela não tinha, na verdade, ela ouviu já dizer do Deus de Israel, né? Mas uma coisa é você ouvir dizer, porque ela sabia dos milagres que ele estava operando. E ela não era, né? Ela não era convertida. Na verdade, ela não tinha. Na verdade, ela temia mais ao nosso Deus do que Com certeza, eu acredito que também, apesar da vida que ela tinha. do que né? eles lá, né? Sim. Mas houve um Sim. convertido Sim. que mentiu. Então, porém, a Bíblia vai dizer para nós o quê? Que Deus ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Porque se nós formos olhar por este lado, todos nós vamos ter grandes consequências na nossa vida. Deus, a Bíblia vai dizer para nós que ele lança no mar do esquecimento o nosso passado, a partir do momento que nós nos convertemos. Mas e Abraão, que já era convertido? Abraão, na verdade, era o pai, né? Então, o pai era da o pai, fé. né? Então, mas houve consequências na vida de Abraão. Né? A mentira, só que assim, o que acontece? Mesmo ele mentindo, mas ele se arrependeu, Deus perdoa. É como nós hoje. Nós até mentimos às vezes, mas se nós nos arrependemos, Deus perdoa. E não voltamos a fazer. Não podemos voltar a fazer. Tá? Então, só é o que é sério. Eu menti todo dia, Jesus me perdoa. Amanhã eu faço de novo. Eu peço perdão hoje, Senhor, hoje eu menti, meu Deus do céu, mas Senhor, hoje eu menti de novo, meu Deus do céu. E aí você vai a vida toda, irmãos, já se torna iniquidade. Né? Iniquidade é quando o pecado já não tem efeito na nossa vida. Irmãos, eu vou encerrar aqui, mas eu quero só deixar aqui algo bem curioso para vocês. Eu quero que vocês na próxima aula tragam para mim. Na próxima aula que você trouxeram para mim. É uma suposição. Entra por essa porta aí aqui agora. Olha só. Entra por essa porta aqui agora. Uma mulher desesperada. Uma mulher desesperada por socorro. Me ajuda. Entrou aqui agora. Socorro, socorro, me ajuda. O meu marido quer me matar. Ela se esconde aqui. O marido entra ali por aquela porta ali com uma faca. Entrou uma mulher aqui assim, assada. E eu estou atrás dela, minha mulher. O que vocês falariam? Fala que eu não abro. Mentiu! Mentiu! É porque você veio entrar aqui e fala, vamos tomar café. Mentiu! Na minha frente, eu não quero. Mentiu! Você não falou que ia ficar aqui.
Mentiu, irmã Regiane! Vai ser alguma coisa para dar confusão. Não é, irmão? Tá vendo? Tá vendo como a nossa mente, a cada situação, ela vai se adaptando à situação? Por isso que eu falo, nós temos que ter o pensamento bem organizado para não acontecer o que aconteceu com a irmã Regiane agora. Agora, em pouco, ela falou uma coisa e agora ela falou outra. Se acontecer alguma coisa, eu fico quieto. E agora ela falou que nem, realmente mesmo. Para você ver como que é a mente do ser humano. É isso que eu estou falando. Isso aqui serve para nós de lição, que nós não devemos, irmãos, nos adaptar à situação. Nós temos que deixar nesse momento o nosso sentimento de lado, porque ela agiu com sentimento. Qual sentimento? Protetivo. Diante daquela pessoa que ia morrer. É sentimento protetivo. E por causa do sentimento protetivo, a gente acaba pecando. Né? Então temos que tomar cuidado, irmãos. Né? Quando nós vamos falar algo, quando nós vamos decidir. Oi? Vai falar que eu não vi? Mentiu de novo. Mentiu de novo. Mentiu de novo. Você quer falar, ela tá ali, mas não. Olha só. Entenda uma coisa. Nós não precisamos revelar. Nós não precisamos. A pessoa entra ali. Não, ela está ali. Cadê a fulana? O que você quer? O que tem essa fulana? O que a fulana te fez? Você não está mentindo. Você está interrogando a pessoa. O que aconteceu? O que aconteceu? Qual o problema? Por que você, né? Por isso que você tem que, no momento de situações, você tem que parar para pensar. Levar a pessoa em si também. Exatamente. Você tem que saber controlar a situação. Você não pode mentir, porque você é crente. Você não pode falar que não viu, irmã Regiane. Você viu a mulher entrando correndo, irmã Regiane? Você viu a mulher entrando correndo, irmã Regiane? Amém, irmãos? Tá, então nós paramos por aqui. Mas a mentira é algo muito perigoso. Tá bom? Tomemos cuidado. Irmão Fernando, desligue para nós, irmão Fernando. Deus abençoe.